Bom dia para todos, iniciando mais um webinar em companhia do nosso mestre Anderson Oliveira, que vai falar sobre inovações da impermeabilização. Ele é engenheiro da SICA e ele também é do canal Mundo da Impermeabilização. A gente está muito bem acompanhado hoje com o Anderson Oliveira. Eu vou pedir para que todo mundo deixe seus microfones desligados e suas câmeras desligadas. Vamos ter uma palestra de aproximadamente 50 minutos e 10 minutos de perguntas. Se vocês quiserem colocar as perguntas no chat ao lado, é bom, porque aí a gente, no final da apresentação, a gente coloca todas as perguntas para o Anderson responder. Tá bom? Boa palestra para todos. E ele vai iniciar a apresentação. Bom dia, Anderson. Bom dia, Renê. Bom dia a todos que estão aqui conosco, né? Nos prestigiando. Mais uma vez, é um prazer estar junto com a Isocom. Infelizmente, desta vez não foi presencial, né? A última vez nós fizemos aí na própria Isocom. Eu gosto muito de calor humano, eu gosto muito de ver gente, gosto desse bate-papo. E essa pandemia nos tirou, acho que uma das coisas mais importantes para mim, que é justamente esse contato, esse olho no olho. Mas não é por isso que nós vamos deixar de nos encontrar e bater papo, ainda que virtualmente. Renê, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Estão todos me ouvindo? Acho que sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, então vamos começar. Obrigado pelo feedback. Vamos começar, né, no tema que nos traz aqui hoje. Nós estávamos batendo um papo, fazendo uma prévia do que nós iríamos apresentar. Eu já tive aí no passado, já falei de outras coisas um pouco básicas. Hoje eu vou falar de algumas coisas que têm a ver um pouco com inovações. Mas quando a gente pensa em inovações, a gente tem que pensar um aspecto um pouco mais amplo, né? Eu comecei, por exemplo, vocês devem estar pensando, poxa, o que tem a ver uma palestra da SICA com uma lâmpada? Na verdade, não tem a ver com a SICA, tem um pouco a ver com o conceito da invenção. Quantas tentativas foram feitas pelo Thomas Edison até chegar na lâmpada que tem aí? Então, isso na época foi uma inovação, desde a descoberta da eletricidade até a transformação da eletricidade em trabalho, em energia, propriamente dito, visual, né, com a própria lâmpada. Beleza, ele inventou a lâmpada e daí para frente não teve mais nada de inovação? Não, teve. Depois disso vieram outros tipos de lâmpada, outros formatos de lâmpada. Então, às vezes, entretanto, o grande problema de não ter a luz no período noturno já tinha sido resolvido pelo Thomas Edison. Todo o restante foram evoluções, mas são inovações da mesma forma. Então, quando a gente pensa em inovação, às vezes não é uma coisa completamente nova, mas uma forma de nós olharmos e utilizar essa inovação de forma diferente. Né? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar especificamente sobre inovação, falar um pouquinho. A dona Renê já fez uma prévia apresentação. Eu sou engenheiro civil, sou formado há mais de 20 anos, essas coisas que demonstram idade, os cabelos brancos. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em gestão empresarial e outra em engenharia de segurança. Eu faço parte do CB22, que é o braço da BNT que está focado nas normas técnicas da área de impermeabilização. Tenho diversos trabalhos publicados nos simpósios brasileiros. Eu sou coordenador técnico da SICA hoje, por isso que hoje estou aqui representando a SICA. Sou professor universitário, já fui professor universitário da Unesp, hoje não mais. Hoje eu estou como professor na pós-graduação do curso do IDD, que é a única pós-graduação no Brasil que tem um curso de tecnologia de impermeabilização, vale a pena conhecer. Faço palestra em diversos eventos, tanto nacionais quanto internacionais. Tem um canal, né, que é um trabalho pessoal, que é o canal Mundo da Impermeabilização. Convido a todos a depois entrarem lá, youtube.com/Mundo da Impermeabilização. Juntando aí palestras virtuais e palestras físicas, nós estamos em mais de 23 mil pessoas que já me assistiram. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu gostaria de pedir para fechar, por favor. Fala, Jesse. Pede o Ney para subir ali para mim, por favor. Ok? Bom,
Dando continuidade, falando um pouquinho também sobre a SICA, né? A SICA é a empresa com que nós trabalhamos, que nós estamos aqui hoje. A SICA é uma empresa multinacional suíça, acho que a grande maioria de vocês já pelo menos ouviu falar sobre o que é a SICA. Nós estamos presentes em mais de 100 países pelo mundo e nós atuamos em diversos mercados, além do mercado que a gente conhece, que é a construção civil. Claro, a gente conhece mais a construção civil porque a SICA, ela é, para nós do mercado da construção civil, nós a vemos como uma empresa de produtos técnicos para a construção civil. Mas a SICA está presente em diversas outras áreas, como, por exemplo, eu não sei qual é o carro que você tem, mas você com certeza tem ou no seu carro ou na sua casa produtos SICA, porque nós fornecemos selantes automotivos, selantes para a linha de eletrodomésticos brancas, Brastemp, Electrolux, então selantes de altíssima performance, que com certeza você já trabalha com esses materiais, você tem, e às vezes nem percebe que a SICA está mais próxima de você do que a gente imagina no dia a dia. Bom, a SICA é uma empresa dentro da parte da... Ney, estou vendo o negócio do curso aqui, vai ter que ficar aí fora você. Desce, sobe. A gente consegue... Tá? Vou ficar ali fora. Quem está no controle da reunião consegue colocar todos em mudo, fica mais fácil para a gente poder continuar. Pessoal, dentro da linha da SICA, nós temos, quem já teve a oportunidade de pegar o manual da SICA vai perceber que nós temos um manual com quase 700 páginas. A linha de produtos é muito complexa, muito completa, que vai desde aditivos para concreto. Nós temos, inclusive, produtos que nós vendemos para a indústria que fabrica o cimento, para que ele possa produzir o cimento. Então, assim, nós temos uma gama enorme. Então, nós não vamos ficar aqui batendo papo sobre todos os produtos da SICA, nós vamos falar apenas de alguns produtos que a gente pode considerar inovações. Porém, quando a gente pensa em inovações, voltando agora para o contexto inicial da apresentação, né, se a gente parar para pensar em inovação, nós podemos imaginar, poxa, o que é inovação? É um produto novo, é um sistema novo. Também, né? Mas mais do que isso, se nós pegarmos por definição, inovação seria aquilo que é novo, uma coisa que é nova, mas também existe um olhar diferente. São novas maneiras de fazer a mesma coisa. Por exemplo, novas maneiras de fazer a mesma coisa, novas maneiras de enxergar as mesmas situações. Então, vamos dar um exemplo, que não tem nada a ver com a impermeabilização. Quando uma pessoa só tem um acidente de trânsito, né, que o carro está lá todo estragado, detonado, aquele estresse todo, por que uma pessoa faz um seguro? Porque ela quer olhar para uma foto dessa e ter a tranquilidade de não preocupar. Olha, eu vou ligar para o meu corretor, ele vai vir aqui, ele resolve tudo. É isso que a gente quer. Não ficar brigando no trânsito, discutindo, xingando e etc, etc. Então, a indústria de seguros, além do retorno financeiro, obviamente, toda empresa tem retorno financeiro, quando pensou nas seguradoras, no processo seguro, elas pensaram exatamente isso, em pegar esse lado mais cômodo. O que a pessoa quer numa situação como essa? Ela quer resolver o problema dela, né? Seja com outro carro, seja quando não tem que pagar, não tem que discutir e etc. Então, é isso que a primeira coisa que nós temos que avaliar quando nós pensamos em um problema é entender exatamente o que a gente quer para solucionar esse problema. Então, vamos imaginar o seguinte, trazendo isso para a nossa realidade. Imaginem, por exemplo, que um cliente ele vai entrar na Exocom ou vai contratar qualquer um de vocês falando o seguinte, olha só, eu tenho um problema de vazamento na minha casa. E nesse problema de vazamento que eu tenho, está pingando em cima dos meus móveis, está pingando em cima do meu carro, e eu preciso resolver. O que esse cliente quer? O que na verdade, essa senhora está querendo? Ela quer que pare de chover? Não. A chuva, a água é um elemento essencial. O que ela quer? Ela quer que alguém resolva o problema dela. Né? Ela precisa de um produto? Pode ser. Qual produto? Qual desses? Só assim que nós temos aí, como eu disse, um manual com mais de 700 páginas. Aqui eu apenas citei alguns. Então, da mesma forma que o seguro, ela não quer chegar ali e ficar discutindo, esse não é o pneu do meu carro, essa não é a lataria, essa não é a cor. Ela quer alguém que resolva o problema para ela. Quer levar na oficina e buscar o carro de novo pronto. É isso que ela quer, nesse período, ficar com o carro reserva. Então, quando a pessoa tem um problema, ela não vai chegar na loja e falar assim, olha, Renê, eu quero um Sica Top. Porque é ela que vai aplicar, é ela que sabe, ela tem esse conhecimento. Então, imagine, por exemplo, se esse indivíduo
Ou se a senhora chegar e falar assim, eu preciso de um produto, que produto? Uma manta, por exemplo. Perfeito. E aí, no momento de aplicar, ela vai usar essa técnica. É a técnica correta? Vai estar estanque? Isso é inovação? Fazer aplicação com ferro de passar roupa? E observe na imagem que o ferro nem sequer está ligado na tomada, né? Então percebam que a inovação, ela às vezes está em coisas simples, em soluções simples. E uma das primeiras coisas que nós temos que entender, quando nós falamos na questão da inovação, é realmente entender o problema, o que o cliente quer, né? O cliente não sabe qual produto utilizar, ele não sabe sequer que precisa de uma mão de obra especializada, e aí que cabe a nós, cabe à equipe da Isocom, perguntar sempre qual que é o seu problema, o que você quer, está vazando, não está vazando, para entender a complexidade. Cabe a nós, engenheiros e arquitetos, entendermos a necessidade e chegarmos com a solução para o cliente. Não adianta também chegar para o cliente e falar assim, olha, você vai contratar o Zezinho, vai comprar o produto X, o Zezinho não sabe aplicar o produto X, eu vou fazer tradução. Às vezes vale a pena, eu sempre digo assim, às vezes vale a pena trabalhar com mão de obra mais especializada do que pegar alguém que não tem especialização, que não tem conhecimento, e aí fica voltando e voltando e voltando e voltando e voltando na obra, né? Então, a inovação, ela pode ser fazer as coisas certas uma única vez. Recentemente, eu tive a oportunidade, eu fui convidado para participar de um evento de uma grande construtora, uma construtora de nível nacional. Acho que alguns de vocês devem ter participado. E era uma construtora que ela falou assim, olha, eu quero investir em inovação, eu quero investir em coisas novas. Eu estou abrindo espaço para startups, para empresas novas, com ideias novas, com soluções novas. Mas eu quero que essa empresa me dê garantia de tudo, é justo. Essa empresa tem um custo mais baixo, e essa empresa tem um histórico de algumas obras já. Poxa, se é inovação, como é que uma startup já vai entrar com um grande histórico, né? E o pior, sem nenhum tipo de contrapartida. Então, aí a pergunta é, será que essa empresa realmente queria inovar ou estava buscando um pouquinho de mais do mesmo com a cara de inovação? Então, quando nós pensamos em inovação, nós precisamos realmente entender o que nós estamos fazendo. E eu dou um exemplo claro, né? Aquela senhora do slide anterior, essa senhora daqui, que está com vazamento. O que ela precisa nesse momento? Ela precisa de um produto ou ela precisa de estanqueidade? Para ela, olha a cara dela, parece uma senhora bastante simples, ela não está interessada se aquilo dali, se vai colocar manta asfáltica, se vai colocar manta líquida, se vai colocar membrana, se vai o que quer que vá ser colocado lá. Ela quer uma solução. E aí a primeira pergunta que eu faço para os senhores é assim, quando nós estamos prestando serviço, né, o que nós estamos vendendo? O que nós estamos vendendo para aquela senhora lá? Impermeabilidade ou estanqueidade? Naturalmente, o que ela precisa é que não vaze. E se ela precisa que não vaze, ela precisa de estanqueidade, não de impermeabilidade. E são conceitos muito parecidos, né? E por vezes é difícil de nós conseguirmos separar. Então, como nós podemos separar isso de forma simples? Quem já teve a oportunidade de acompanhar no meu canal já deve ter visto que eu tenho alguns vídeos lá que explicam exatamente esse conceito diferente entre impermeabilidade e estanqueidade. Eu gosto sempre de mostrar aqui uma folha, né, que é o elemento presente na natureza, uma planta, essa folha tem uma oleosidade, e essa oleosidade forma sobre ela uma camada impermeável, que quando chove, essa camada altera a tensão superficial e faz com que as gotículas da água tenham repelência, portanto, ela é uma folha que é impermeável, né? Entretanto, quando chove, como é que fica as raízes dessa planta? Se eu tenho uma folha impermeável, significa que a terra, no solo, ali próximo da raiz, não molha? Molha, porque ela é impermeável, mas ela não é estanque. Então, observe, pessoal, que essa é uma característica que não é o Anderson que está falando, não é a CIC que está falando, é uma característica que já está descrita na própria norma técnica. A impermeabilidade é uma característica de um produto. Se eu vou na Isocom e vou comprar um produto da Sica chamado Sikafil, rápido, ele é um produto impermeável. Se eu pegar a embalagem do jeito que está ali, fizer uma membrana, levar no IPT, o IPT fizer todos os ensaios da norma referente àquele produto, é um produto que vai passar. Que vai passar na norma, vai atender a norma porque tem a performance adequada. Entretanto, se eu pegar esse produto e colocar para alguém que não tem qualificação ou não sabe utilizar o produto em uma laje, não se vai ter estanqueidade. Então, a definição, a diferença é basicamente essa.
A impermeabilidade é uma característica de um produto. E a estanqueidade é a propriedade de um elemento. Volto a dizer, não é o Anderson que está falando, não é a Sica que está falando, isso é a norma. E se nós pararmos para entender, para avaliar, a gente percebe que realmente faz sentido. E aqui eu dou um exemplo. Eu tenho um copo, né, plástico, de um material plástico, e aqui dentro eu tenho um líquido. Nessa forma, o plástico é impermeável e o copo está estanque. Então, os dois estão acontecendo. Se eu virar esse copo, o líquido que está ali dentro, ele vai derramar. Portanto, o copo não vai estar mais estanque. O plástico deixou de ser impermeável? Não. O que mudou se o plástico continua sendo impermeável? O uso, o cara que está aplicando. Então, é o ser humano que está agindo sobre esse material é que pode afetar ou não, que pode alterar ou não a característica. Né? E para a dona Joaninha lá, que estava com guarda-chuva, ela está pouco se lixando se eu vou usar plástico, se eu vou usar um copo de vidro, ela quer que não vaze. Esse é que é o ponto importante para ela, é a estanqueidade. Então, quando a gente, voltando ao início, quando eu dei o exemplo da lâmpada lá, não adianta eu ter o melhor produto se eu não sei utilizar. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, perfeita, era linda, maravilhosa, funcionava e era eficiente quando nós estávamos num mundo negro, digamos assim. Aí, mais recentemente, os japoneses foram lá e inventaram uma lâmpada de LED, muito mais econômica, muito mais eficiente, com um brilho maior e etc. Então, eles acabaram inovando em cima de um sistema que já existia. Então, esse é que é o ponto importante. Então, quando nós falamos na questão da inovação e de entender a necessidade do cliente, para poder inovar, nós temos que entender que os engenheiros, os arquitetos, que são os profissionais que estão na obra do dia a dia, olhando, discutindo. Entretanto, muitos de nossos colegas, a maior parte, por exemplo, das demandas que eu atendo como engenheiro, são por busca de soluções de patologia. Já tem o problema lá. E aí que eu fico sempre pensando, assim, quando eu estou dando aula, que eu sempre penso, eu sempre comento com os alunos assim, nós precisamos voltar para fazer engenharia. Né? Ao invés de tratar as patologias, desenvolver projetos que tenham menos patologia. Quando os projetos são bem feitos, quando as obras são bem executadas, é mais barato, é mais fácil de trabalhar do que depois com gente morando, ter que ir, fazer escoramento e etc, e etc. Então, a fase construtiva ela é uma fase muito mais fácil. E, para isso, nós precisamos ter um olhar diferente, não somente pensando no custo, né? E sim na tecnologia e na durabilidade. Nós hoje lidamos aí com uma norma de desempenho, que fala muito na questão de durabilidade de produtos, durabilidade de sistemas, aliás, né? O conceito da norma de desempenho está focado em cima de sistemas, não somente em produtos. Então, a norma de desempenho, diferente do que muitos pensam, uma das perguntas mais comuns que nós vemos é assim, sua manta atende à norma de desempenho? E aí eu desafio os senhores a vasculhar a norma de desempenho, achar uma linha que seja que fala qual que é o desempenho da manta. Qual que é o desempenho que a norma espera da manta. Ela não fala de manta, ela não fala de manta líquida, ela não fala de nenhum produto de impermeabilização. Ela fala do sistema de piso que tem que ter impermeabilização, do sistema de cobertura que tem que ter impermeabilização. Então, ela fala em durabilidade do sistema como um todo. E aí eu dou um exemplo simples. Se eu pegar o próprio Sikafil, que nós comentamos aí, para uma área de cobertura, que é de fácil manutenção, a norma fala que pode ter uma durabilidade de 4 anos. O mesmo produto, ele vai ser aplicado em uma área fria, por exemplo, e aí, como eu tenho revestimento em cima, isso já muda para 13, ou às vezes até 20 anos. Então, não é o produto que tem que atender, é o sistema como um todo que tem que ser desenvolvido pensando nisso. E é exatamente por isso que a gente começa a pensar assim, poxa, mas de que forma, né, nós podemos inovar? Eu não vou falar aqui de todas as situações que nós podemos ter dentro de uma obra, porque isso vai acabar tomando muito tempo, e ao mesmo tempo nós já tivemos algumas outras apresentações que falam um pouquinho sobre conceitos. Se quiserem, podemos criar outras oportunidades, outros webinars que nós podemos fazer bem do início do Beabá. Como tema inovação, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Como hoje, imaginem hoje que nós temos uma laje, certo? Térrea, e que normalmente nós temos nas juntas de dilatações. De que forma nós fazemos tratamento de uma junta de dilatação de uma forma comum? Se é uma estrutura
que vai ser impermeabilizada com manta asfáltica, provavelmente, se nós não fizermos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de detalhe específico, vai começar a acontecer esse tipo de patologia. Por que que acontece esse tipo de patologia? Não é difícil achar isso daí. Se nós andarmos aqui embaixo dos shoppings, nos estacionamentos e etc., esse tipo de coisa vai acontecer, porque o tratamento foi feito de forma inadequada. Bom, beleza. O que isso pode alterar? Isso pode alterar, porque eu estou mostrando essas imagens de patologias, gente, para destacar que isso aqui, a juntilatação, ela seria a lâmpada. Alguém inventou a juntilatação porque a estrutura precisa movimentar. E toda a cadeia de engenharia, ela precisa seguir a mesma sequência. Alguém que criou a inovação, poxa, beleza, eu tenho a junta que vai trabalhar, mas como é que eu vou tornar essa junta estanque? Não é impermeável. Como é que eu vou trabalhar essa junta estanque? Utilizando os detalhes específicos, produtos específicos, sistemas específicos. Então, essa é uma causa relativamente... Essa é uma patologia relativamente comum. Por que que isso acontece? Pelo uso inadequado. Então, observe, quando nós fazemos tratamento com juntas, em juntilatação, na impermeabilização com mantas asfálticas, é muito comum. Nós temos aquele detalhe que mostra lá, que reforça os sistemas, 2 ou 3 camadas de manta, mas a própria norma determina que a parte superior, essa junta tem que ser espelhada na parte superior. E aqui nós percebemos uma construtora grande também de atuação nacional. Eu tenho na parte inferior a junta da estrutura, que está nesse ponto, e a junta que eles utilizaram como dilatação na parte da superfície está passando aqui do lado. Ou seja, todo o reforço que foi feito aqui para a distribuição dos esforços está sendo lançado para lá. Isso não é inovação. Nós não estamos fazendo nem sequer o básico, né? Onde nós podemos melhorar, de que forma nós podemos mudar esse tipo de coisa? Utilizando sistemas adequados. Aqui eu mostro um exemplo, um detalhe cedido por um projetista, né, em Persolution, inclusive foi nosso aluno. Como que é feito o detalhe com manta asfáltica? Normalmente nós temos aqui uma manta de sacrifício, uma outra manta que vai folgar, que é justamente nesse ponto onde vai ter a movimentação. Só que, se eu travo a parte superior e trago a junta para cá, o esforço, lembrando que a estrutura ela vai começar a trabalhar aqui, né? É aqui que recebe o sol, é aqui que vai dilatar primeiro, é aqui que vai passar o carro, então aqui recebe o esforço, esse esforço vai ser transferido para uma área que eu não tenho reforço, e vai percolar por aqui. O esforço vai distribuir dessa forma. E é por isso que acontece um monte de rompimentos, né? Essa é uma das causas, existem diversas outras causas para as patologias nas juntas de dilatação. E aqui, somente detalhes, né, para poder complementar. Aqui ao lado vai aparecer um QR Code, se vocês tiverem interesse em conhecer o trabalho da Impersolution, é só pegar o celular de vocês com a câmera, apontar para o QR Code, já vai direto para o site deles. Aqui na apresentação nós vamos usar alguns QR Codes como forma como dicas, tá? Para a gente poder nos levar a documentos externos, a outros documentos e com isso ganhar sempre aprendizado. Ponto importante, pessoal, destacar exatamente que não é a SICA que está falando isso, não é o Anderson que está falando, isso é uma descrição da própria norma, né, 9575, lá no item 5.23, no finalzinho, ele está falando lá que as juntas devem ser divisores de água, evitar de ter quedas para lá, para juntas, porque a função delas não é captar a água, muito pelo contrário, elas têm que repelir a água para evitar que a água escorra pela junta. Então, as coisas mais bizarras que a gente vê por aí, que é o pessoal colocando calha embaixo das juntas, são, em termos de engenharia, muito ruins. Em termos técnicos, são ridículas, porque o fato da água não estar caindo em cima do carro não quer dizer que ela não está atacando a armadura, não quer dizer que ela não está corroendo a armadura, não quer dizer que não está atacando a estrutura, e em algum momento isso pode vir a romper. Mais uma vez, essa semana nós vimos exemplo de uma outra marquise que caiu. Gente, nós não podemos conviver com isso, nós enquanto engenheiros, arquitetos, não podemos conviver com esse período de desengenharia, de achar, caiu. Marquises são estruturas isostáticas, são estruturas que precisam ser muito bem trabalhadas, e principalmente quando a gente pega que a grande causa, uma das principais causas, né, das quedas dessas marquises, por vezes não são erros de projeto, né, são corrosão das armaduras. Corrosão das armaduras é uma reação química que acontece porque precisa de uma corrosão para que ocorra, precisa de pelo menos 3
aço, com certeza tinha dentro dessa marquise, porque senão não teria durado tanto tempo, oxigênio e água. Como a água e o oxigênio entraram dentro da estrutura? Em algum momento alguém negligenciou, seja na fase de cobrimento, na fase de manutenção, de projeto, de execução. Então, esse tipo de coisa nós não podemos mais admitir, né? Que é somente um exemplo de execução de forma convencional com manta asfáltica. Onde nós podemos inovar nesse tipo de situação? Bom, eu vou voltar mais um slide só para nós podermos ver mais um episódio, mais um detalhezinho aqui. Quando nós falamos nesse tipo de solução de detalhe para tratamento, eu tenho aqui uma manta que vai passar na parte inferior, e é uma manta que tem, vamos imaginar que tenha 4 milímetros. Então, se nesse canto de cá eu tenho 4 milímetros, nesse canto de cá eu tenho mais 4, 8 milímetros eu tenho aqui. Em uma junta que tem 2 centímetros, 8 milímetros é quase a metade, né, do espaço que ela movimenta. Então, vamos entender que o projetista fez 2 centímetros, que entende que ela está movimentando bastante. Dependendo do quanto esse material movimentar, ela pode, num momento de compressão, romper essa manta de baixo. E aí também dá alguns problemas. Então, o que nós estamos falando aqui sobre inovação? É a utilização de novos sistemas, né? de novas técnicas. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui, de novo comentando a questão da junta, um outro tipo de tratamento, né? Que ao invés de manta dupla, aqui está trabalhando com manta tripla como sacrifício. Mas o ponto mais importante é como nós podemos inovar. E como que nós trazemos inovação para isso? Utilizando uma técnica diferente. Então, a Sika tem um material chamado Cicadur Combiflex. Ela é uma membrana de TPO, ela tem 15 centímetros de largura e ela é aplicada nas duas faces da junta, utilizando epóxi. É um material extremamente versátil e com uma diferença. Ela vai ter 1 ou 2 milímetros. Portanto, aquela junta que eu tinha lá, 8 milímetros, e que correspondia praticamente a 50% do espaço de movimentação da junta, nós estamos reduzindo isso aí para pouco mais que 20%, 15% a 20% do tamanho da junta. Então, a dificuldade da junta morder e romper esse material é muito maior. Então, essa já é uma situação que nós já temos acompanhado e utilizado em algumas obras. Como que esse material trabalha? Primeiro que ele é extremamente versátil. Versátil sob o seguinte aspecto: eu posso trabalhar nisso em sistemas de impermeabilização asfáltica, eu posso trabalhar em sistemas cimentícios, eu posso trabalhar em sistemas de mantas líquidas, eu posso trabalhar em uma série de coisas. Eu posso trabalhar diretamente sobre a junta, eu posso fazer tratamento de fissuras, por exemplo. Tem um reservatório elevado que o cara fez lá com Cicatop e Cicatop Flex, por exemplo. E esse reservatório ele fissura bastante. E, obviamente, dependendo do nível de fissuração, nem a tela vai conseguir suportar. Como é que nós vamos fazer o tratamento? Então, eu posso trabalhar com esse material também para fazer o tratamento dessa fissura, porque ele é flexível, ele tem um alto nível de alongamento. Então, a versatilidade desse material é muito grande, e aqui nós vamos mostrar um pouquinho do que esse material é capaz de fazer. Aqui é um exemplo de como fazemos o tratamento em um sistema de manta asfáltica com esse material. Ele é completamente compatível, né, com a manta asfáltica. Então, a aplicação é feita com epóxi, utiliza-se o material. Aqui, obviamente, precisaria de um limitador de profundidade. A foto foi feita numa bancada, exatamente para a gente poder ter a visualização melhor. Mas percebam que ele é completamente compatível. O que nós temos que tomar cuidado é de não vir aplicando o maçarico aqui muito próximo para evitar de queimar o material. Mas é um material que tem um alongamento fantástico. Como que esse material ele é aplicado? Simplesmente direto sobre a base. Veio com o Cicadur 31. E aí, depois, logo na sequência do Cicadur 31, já vem fazendo a aplicação do material propriamente dito, né? Porque, se nós observarmos esse material, ele tem uma fita vermelha na face superior, que tem a função seguinte, ó, da forma que está aqui, nós estamos cobertos de epóxi. Se eu deixar isso numa junta, a junta vai estar travada pela epóxi. Então, essa fita, ela é retirada posteriormente, de forma que a junta vai ficar perfeitamente trabalhando livremente, sem que o epóxi trave. E aí, ainda com o epóxi mole, nós vamos vir e vamos fazer a aplicação da manta asfáltica direto sobre esse epóxi. E a aderência é perfeita. Nós fizemos diversos ensaios com esse material para poder avaliar,
E aí eu gosto de destacar o seguinte, quem aqui conhece da norma de manta, sabe que a norma de manta fala que uma manta tipo 4, que é a manta mais forte, ela tem, em termos de alongamento normativo, no máximo, no mínimo, 35% de alongamento. Quanto esse material consegue alongar, incluindo aí a questão do retorno do próprio material? 714%, 722%, 686%. Então, o alongamento dele, a deformação, é muito maior, muito superior a uma manta asfáltica. Então, como características, nós temos esse material com espessura menor, alongamento maior, trabalhabilidade maior. Então, é uma forma de inovar e acabar com aquelas patologias que nós temos nas juntas de dilatação propriamente dito. Olha quanto esse material ele alonga, né? Aqui, por que nós fizemos esse teste em uma plaquinha de madeira, ao invés de fazer na própria manta? Porque a manta não alongaria, a manta teria rompido e nós não teríamos toda essa deformação, toda essa avaliação. É claro que se eu voltar no slide anterior, você vai falar assim, poxa, mas a comparação dessa peça para essa peça não é 600% desse tamanho. Claro que não, porque ela tem a memória, ela retorna o material, ele é elástico. Olha quanto ele deformou aqui. Aqui ele deve estar próximo dos 600% em relação à amostrinha anterior, que era 15 centímetros. Né? Compara com o azulejo. Um azulejo desse deve ter algo em torno de 15 centímetros, mais ou menos, 10 a 15 centímetros. Olha o quanto ele alongou. Então, assim, é uma forma de tratarmos, né, de melhorar o sistema de impermeabilização de juntas em sistemas com mantas asfálticas. E aí, nós conseguimos, dessa forma, melhorar, reduzir drasticamente o índice de patologias. Isso aqui é um outro ensaio que nós fizemos para poder avaliar como é que seria a compatibilidade entre a manta, o epóxi, o sistema, e nós percebemos aqui que deu 0,6 MPa. Uma coisa muito interessante é o seguinte, não existe atualmente nenhuma norma que fale em relação à aderência de sistemas impermeabilizantes. Está ainda em estudo, é uma norma 12171, que fala sobre a aderência dos sistemas impermeabilizantes. A única referência que nós temos sobre a aderência de sistemas impermeabilizantes é na própria norma de desempenho, em que ela fala que no caso de sistemas de cobertura, sistemas impermeabilizantes que vão ficar aderidos e expostos, tem que ter uma aderência mínima de 0,2 MPa, 200 kPa, como eles falam, né? Aumentou de 0,2 MPa, que é justamente para suportar o empuxo do vento passando na cobertura e etc. Observe que essa aderência deu 0,6 MPa, o que significa que nós estamos aqui com 3 vezes mais aderência do que a norma de desempenho exige. Então, é um sistema que, para nós já temos utilizado já há bastante tempo e tem funcionado muito bem. Então, assim, voltando à imagem anterior, quais são as características? Um sistema com baixíssima espessura, alta flexibilidade, uma aderência bem superior a que, por vezes, nós conseguimos com asfalto quente ou com maçarico, e eu não tenho o menor risco de percolação da água por baixo dele, a menos, obviamente, né, que não seja rebatida a parte superior. Ainda assim, se não for rebatida a parte superior e o cara fizer de forma errada, ela vier aqui, só se essa manta romper para que o negócio passe, para que a umidade consiga passar pela saturação apenas. Ele não vai percolar por debaixo da manta e entrar debaixo do Combiflex, porque ele está aderido com epóxi. E a aderência com epóxi é muito alta, né? A menos que ele passe realmente saturando o substrato. Então, se isso não acontecer, nós não temos o menor risco de percolação da água por debaixo do sistema. Um outro ponto interessante, tá, beleza. O Anderson está aqui falando sobre mantas asfálticas. Eu não trabalho com mantas asfálticas, eu só trabalho com cicatop, com cicatop flex, com sistemas cimentícios, de uma maneira geral, certo? O que acontece? Bom, nós temos diversas estruturas que são feitas com sistemas cimentícios, como, por exemplo, caixas d'água em anéis, sistemas pré-fabricados, em que aí você faz a impermeabilização e aí eu tenho um ponto crítico, que são as juntas naturais entre um anel e outro. Como é que eu vou trabalhar com isso daqui? A aplicação do material é muito simples. Ele não pode ser aplicado em cima do impermeabilizante. Ele tem que ser direto sobre a base de concreto, porque a aderência do epóxi é muito forte. Muito superior, por exemplo, com aderência entre um cicatop e o substrato de concreto. Então, o que é feito? É feito um lixamento
aplica o epóxi e cola o material. E aqui nós temos exemplos de diversas obras enormes, temos alguns reservatórios, algumas obras menores também executadas com esse sistema, mas estou dando exemplo aqui de obras maiores, em que se utilizou exatamente esse tipo de sistema. Então aqui é uma obra, né, de uma fábrica da Fiat Chrysler, no interior do país, lá em Goiânia, em que eram umas cisternas, né, modulares, pré-fabricadas, e a cada emenda foi tratada utilizando esse sistema do secador Combiflex. Então, observe, ele está vindo aqui aplicando epóxi por cima, antes do epóxi secar, ele vai vir, vai retirar a fita vermelha, e assim, se a estrutura movimentar, vai movimentar livremente, né, presa dentro da parte estrutural, mas as fissuras que normalmente surgem não vão permitir a passagem da água por conta desse material que é extremamente elástico, né? E aí nós temos exemplos de diversas outras obras, da mesma obra aqui. Isso aqui, olha o tamanho dessa estação de tratamento, e utilizando o mesmo produto, o mesmo sistema, o pessoal está fazendo a cada emenda, né, de concretagem, etc. Pessoal, isso pode, eu estou falando aqui em emendas de concretagem, mas imagine que surgiu uma fissura aqui, por exemplo, na estrutura. Você consegue tratar da mesma forma, utilizando a mesma técnica, né? Então, ele é um material flexível que pode ser trabalhado junto com um sistema rígido, por vezes. Então, a versatilidade desse material na questão dos tratamentos das juntas é fantástica. Olha só o quanto foi tratado na obra como um todo, né? E aí, outros sistemas, outros tratamentos, utilizando em quinas, né? É muito comum quando nós fazemos aí a execução de reservatórios ou mesmo piscinas elevadas, em que nós temos lá aquela interface concretagem de piso e parede, surgir aquela fissura, trabalha pelo lado interno, faz a aplicação disso daí. Claro que ele não substitui a mísula. A função da mísula, além de tudo, é estrutural. Aqui a função dele não é estrutural, é apenas travar de um lado e do outro. Se tem alguma fissura, ela vai trabalhar e o material vai absorver, não vai permitir a passagem da água. Então, pessoal, isso é uma forma de nós entendermos que existem materiais disponíveis para o mercado o tempo todo com coisas novas, já tem sido utilizado, volto a dizer, apesar de ser coisa relativamente considerada inovação, por isso que eu estou apresentando aqui, não é um material novo que foi inventado ontem, é um material que já tem 10 a 15 anos de uso na Europa. Aqui no Brasil nós já estamos há cerca de 8 anos trabalhando com esse material em diversas obras aqui no Brasil. O que nós mudamos um pouquinho o perfil é que esse material era muito empregado em obras industriais e nós agora estamos trabalhando também em obras residenciais, construtoras, que é uma obra lá no interior do Paraná, né, de uma construtora chamada Plaenge. Nós fomos lá justamente para orientar o tratamento. Aqui era uma área que era impermeabilizada com manta asfáltica e nós substituímos. Mas o grande diferencial desse material é que ele é extremamente versátil. Eu mostrei aqui que nós podemos utilizar ele para tratamento de junta com manta asfáltica. Mostrei aqui que nós podemos utilizá-lo para tratamento de juntas com sistemas cimentícios. E aqui nós vamos ver que ele também pode ser utilizado em sistemas de revestimento de pisos, como, por exemplo, o nosso Sikaflor 326, que é um revestimento de poliuretano. Como nós fazemos esse tratamento? De duas maneiras. Fazemos como se fosse um labo polimérico, não é um labo polimérico, fazemos o rebaixamento para que se chegue na estrutura, propriamente dita, é feita a aplicação do epóxi, né? Feita a aplicação do material, o reforço do epóxi, posteriormente vai ser preenchido com argamassa para poder nivelar, e aí faz a aplicação do revestimento propriamente dito, o revestimento final. O buraco que vai ficar, né? Porque nós temos um espaço aqui entre mais ou menos 1 a 2 centímetros, e eu não posso deixar esse buraco, senão as pessoas, as moças vão andar, vão torcer o pé, vai enganchar o salto lá. Então aí nós vamos colocar um outro material, que é o selante poliuretano, nesse caso, o Sikaflex Pro 3. Nesse caso, dessa obra especificamente. Essa é uma obra no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, na parte superior, bem ao lado, nós temos aí um heliponto. Então, o helicóptero pousa, o pessoal desce e passa em cima do revestimento e o tratamento de junta, propriamente dito. Bom, aí nós falamos um monte sobre tratamento de junta de dilatação e etc. Vamos parar. Tem alguma dúvida sobre isso? Querem fazer já? E aí nós já vamos matando as dúvidas. Renê?
Alguém quer colocar alguma pergunta sobre esse assunto? Secador Combiflex. Eu acho que a gente pode esperar para o final. O que você acha, Anderson? Vamos aguardar o final. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos mudar completamente o assunto. Bom, falando em inovações, vamos falar de áreas diferentes, e eu gostaria de destacar mais um outro ponto, áreas frias. Poxa, áreas frias são áreas que, tradicionalmente, nós temos tratado isso com produtos cimentícios, né? São dominadas pelos produtos cimentícios, por diversos motivos. Facilidade de aplicação, a grande maioria de qualquer pedreiro hoje já teve a oportunidade de misturar um Cicatop ou algum similar do concorrente, né? Então aquele negócio do saquinho com resina, mistura com cimento e etc, aplica sobre a forma de demãos. Então, primeira coisa, é muito conhecido. Segunda coisa, a facilidade de aplicação, tempo de cura comparado com outros sistemas. Eu posso fazer com Cicafio? Eu posso, mas vai demorar para secar, né? E a outra grande vantagem desse tipo de material, do cimentício, é que você pode vir aplicar o revestimento cerâmico em cima. Diferente de alguns dos materiais que hoje nós temos no mercado. Bom, por outro lado, nós temos um material que é líder, né, uma matéria-prima que é líder no mercado, que é a utilização do cimento, dos asfálticos. E aí, quando nós falamos dos sistemas asfálticos, eu gosto de brincar um pouquinho nos meus alunos, olha, o sistema asfáltico é utilizado desde a Arca de Noé, que lá na Bíblia tem a citação, Noé, faça uma arca de madeira, revista com betume, por dentro e por fora, que é um material utilizado desde tempos bíblicos, né? E hoje, ainda assim, é liderado, quando nós falamos na tecnologia dos asfaltos, o grande líder de venda são as mantas asfálticas. Entendendo que as mantas asfálticas são sistemas pré-fabricados, são sistemas robustos, que têm uma espessura constante, que têm resistência à tração, mas elas têm uma grande deficiência, e a deficiência das mantas asfálticas é exatamente quando nós entramos numa área fria. Imagina chegar com a manta, fazer corte, fazer detalhes em volta desses ralos, em áreas pequenas e etc. Então, ela passa a não ser a melhor solução. De que forma eu poderia agregar a tecnologia asfáltica com a demanda das áreas frias? Porque até hoje, o que a gente tem no mercado, se você... tem um pessoal que está na própria Isocon ali, né, tá no espaço de treinamento, saia e dá uma lida nas fichas técnicas dos materiais dos concorrentes. Qual que é o tempo de secagem de uma emulsão asfáltica do concorrente A, do concorrente B, do concorrente C? Vocês vão ver que vai estar entre 6 a 8 horas, alguns vão estar falando entre 12, quando nós falamos de uma emulsão asfáltica, que seria um material para utilizar dentro de uma área fria, porque é fácil, né, sob a forma de pintura, é mais fácil de moldar. Nós lançamos recentemente um material chamado Eagle Flex PU preto. O que esse material traz de novo? Ele é uma emulsão asfáltica, então ele é atóxico, ele não tem cheiro de solvente, eu posso aplicar ele dentro da área fria. Esse material, os químicos nossos conseguiram fazer uma composição que dentro do material ele é colocado poliuretano. Então ele agrega características de flexibilidade, durabilidade, maior expectativa de vida ao material do poliuretano a uma emulsão asfáltica. Então, assim, o material que é de fácil aplicação, moldado no lugar, moldado em loco, um material que se aplica rapidamente, fácil, com baixíssima espessura e também a secagem dele é algo em torno de 2 horas. Ou seja, em um dia de 8 horas de trabalho, você consegue fazer 4 demãos. Você libera a área em um dia. Você libera um pavimento inteiro em um dia. E ele aceita o revestimento cerâmico direto em cima dele, né? Com baixíssimo consumo, nós conseguimos fazer aí algo em torno de 4 demãos por dia. É bem interessante esse material para trabalhar, para que a gente possa entender. Deixa eu só voltar aqui, tirar o apontador, tem um videozinho para a gente poder ver a aplicação dele. Então, é um material bastante interessante, bastante versátil. Ele forma uma membrana homogênea, sem emendas, né? Fácil de aplicar, muito fácil de aplicar. Enfim, então esse é outro material que a gente considera uma inovação, porque nenhum similar do mercado apresenta essa característica de secagem em 2 horas, essa característica de revestimento cerâmico direto sobre ele,
né? Essa facilidade de aplicação e um custo muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando aí, né? Estou olhando aqui, o tempo está acabando. Antes de nós entrarmos para as respostas, eu gostaria só de destacar um ponto importante. Quando eu falo que eu comecei comentando que a inovação ela está muito além de simplesmente um produto que a SICA apresenta, mas a inovação está na cabeça de cada um de nós projetistas, engenheiros e etc. Então, como exemplo disso, eu vou mostrar a própria norma de desempenho. Eu sempre indico para os meus alunos, quando querem conhecer um pouquinho mais da norma de desempenho, utilizar esse guia orientativo que a CEBIC publicou, né? Quem quiser ter acesso, pega a câmera do celular nesse momento, coloca como se fosse bater uma foto, aponta para esse QR Code que está aparecendo na tela, automaticamente o celular já vai identificar, você vai clicar no QR Code e ele vai te dar a opção de você fazer um download desse material, que de novo, não é um material da SIC, é um material da CEBIC, mas que é bem didático, é bem orientativo. O que eu quero dizer quando eu falo que a norma de desempenho, ela abre espaço para inovações? No momento e no ponto de vista em que a norma de desempenho, ela nos direciona ao projetista, à criatividade do projetista. Então, um dos pontos muito importantes que eu gosto de destacar, só para ilustrar e nós fecharmos esse ponto, é assim: a norma de desempenho, ela trata, né, entre seus itens, né, um dos itens importantes que ela trata é um negócio chamado manutenibilidade. O que é manutenibilidade? É o quanto uma estrutura, ou um sistema, ou um elemento, ele pode ser facilmente reparado, caso surja algum problema. É fácil fazer a manutenção ou é difícil fazer a manutenção? E esse é um item tão importante para nós, engenheiros, que ele tem um impacto diretamente sobre tudo. Como aqui nós estamos focando sobre a implementação, aí eu acabo destacando uma tabela que tem na própria norma de desempenho, é a tabela C6, se eu não me engano, de um dos anexos, em que ela coloca lá, olha, os desempenhos, que seria, de acordo com a norma, ela cita lá em desempenho mínimo, intermediário e superior. O que eu quero destacar na norma de desempenho e na questão da manutenibilidade? É isso daqui, ó. Impermeabilização manutenível, sem quebras de revestimento. Ou seja, fiz uma manta líquida, por exemplo, numa cobertura, uma membrana acrílica, um Sikafil. Se alguém chegou, andou lá em cima e estragou, é fácil fazer a manutenção? Eu vou ali, faço uma pintura, coloco uma telinha, faço um reforço. Então, a norma fala que, dependendo da situação, 4 anos ou 8 anos. É isso que tem que estar no meu projeto. Se eu vou pegar esse mesmo material e vou fazer em uma área de difícil manutenção, ele tem a quebra dos revestimentos, existe a quebra dos revestimentos. Então, aqui já passa para 20 anos. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos desenvolvendo projetos, seja enquanto arquiteto ou construtores, para uma construtora, o pessoal 5 anos de garantia. Garantia. Mas imagina o seguinte, se você for no médico, você teve um piripaque no coração, você vai colocar um marca-passo. O fabricante do marca-passo fala assim, cara, a garantia dele é X anos, mas você tem que fazer a manutenção, trocar a bateria. Existe uma questão de manutenção. Aí, você coloca um marca-passo que não dura nada, e o cara falece, né? Então, o que a gente quer dizer nesse momento é que, assim, se você, que é um engenheiro, arquiteto, o técnico, sabe que está utilizando um sistema que não vai durar os 20 anos que a norma está falando, você partiu para a vou colocar mais barato, que é só 5 anos. Quando um perito chegar lá e colocar assim, olha, você utilizou um material que não tem essa durabilidade. A culpa é do projetista. A culpa é do projetista, entendeu? Vamos dar um exemplo disso aqui, só trazendo para a nossa área, para facilitar a compreensão. Se eu pegar uma situação como essa, isso é uma laje de estacionamento, certo? Quando eu penso em laje de estacionamento, a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte, ó, isso é uma área de fácil manutenção? Se eu fizer com manta asfáltica, por exemplo, né? Imagina esse estacionamento feito com manta asfáltica, eu vou ter proteção mecânica e etc. A manutenção é fácil? É manutenível? Não é fácil chegar no sistema impermeabilizante caso tenha um vazamento. Então, isso, dentro da norma de desempenho, ela está falando que é igual ou superior a 20 anos. Agora, entenda o seguinte, na hora de fazer o projeto, eu chego para a construtora e falo assim, olha, construtora, se trabalhar com manta, 20 anos e etc. E se a gente fizer
com o sistema manutenível, o sistema de poliuretano, Sikaflor 326. A manutenção é fácil? Claro, é uma pintura. Se der um problema aqui, ó, caiu óleo, caiu alguma coisa, nós vamos chamar uma pessoa, vai chegar e vai fazer um tratamento pontual aqui. Então a manutenção é muito mais fácil. Na prática, o que a construtora vai ter na cabeça dela é o seguinte, olha só, a norma também fala do negócio que o usuário tem que dar manutenção. Então ela fala, olha, o sistema Sikaflor 326 no estacionamento tem uma expectativa de vida, vamos imaginar 20 anos, não é porque a norma fala que é 8, né? 20 anos, desde que o condomínio faça a cada 3 anos, mais uma pintura, e papapá, e ppp. A construtora vai estar economizando peso, não é? Porque se eu faço com monta asfalto, eu tenho que fazer uma outra laje em cima, com malha, para distribuir os esforços, e etc. A construtora vai estar dividindo a responsabilidade da expectativa de vida ou da durabilidade com a manutenção do próprio condomínio. Então, olha só, isso não é isso é inovação sob o seguinte aspecto, é uma forma diferente de olhar. Qual é o problema? Eu preciso que a laje seja impermeável. Perfeito. Dessa forma, utilizando o Sikaflor 326, por exemplo, eu tenho uma estrutura que vai ser mais leve, eu tenho a estética, que eu posso demarcar as vagas, como nós estamos vendo na imagem aí. Enfim, nós estamos trabalhando com técnicas mais ajustadas ou mais adaptadas, né? Então, o conceito, basicamente, é entendermos que, quando nós pensamos na inovação, a inovação não é um conceito fácil. Para a gente inovar, nós precisamos ser top. O que é top? Top é ter técnica. Quando eu falo em técnica, estou falando em produto correto, que tenha performance, fácil de aplicar, que seja eficiente, que seja seguro, que atenda às normas técnicas e etc. A minha empresa, ela tem que estar propensa também. Então, a própria organização, ela tem que ter foco na inovação, tem que ter visão de futuro. Olha, eu quero isso, eu tenho que treinar a minha equipe o tempo inteiro. A comunicação tem que ser eficiente. E, naturalmente, a empresa tem que ter lucro, tem que ter rentabilidade, porque senão não sobrevive. Mais importante do que o T e que o O são as pessoas que estão envolvidas, que tem que ter pessoas inteligentes, conectadas o tempo inteiro, que está de olho em inovações fora. As pessoas têm que estar motivadas, as pessoas têm que ter coragem para tomar decisões embasadas, né? Pessoas naturalmente curiosas. E nesse ponto, gente, eu chamo a atenção que essa nova geração de engenheiros e arquitetos que estão entrantes no mercado, eles são muito mais conectados do que a minha geração, né? São muito mais curiosas, são um pouco de receosos para tomar decisões, mas tudo é um conjunto, técnica, organização, pessoas, treinamento, conhecimento e etc. Então, esse é das primeiras características que nós temos que ter para partir para a inovação. A SICA, através da visão da SICA, a forma com que a SICA enxerga o mundo, nós investimos muito nos nossos laboratórios em busca de soluções e tecnologias inovadoras. Mas nós não somos nada, não adianta a SICA inventar se nós não estivermos juntos, treinando, compartilhando, trocando experiências, preparando o mercado, os projetistas e os aplicadores, para juntos nós conseguirmos desenvolver, inovar, mas inovar com segurança, né? Não as gambiarras que a gente vê por aí. Então, estou à disposição para as perguntas. Então, vamos lá, Anderson. Já temos uma pergunta aqui. O Raul Rezende, ele quer saber se o Igoflex PU pode ser utilizado na impermeabilização de piscinas. Não, nós não recomendamos, a SICA, de uma maneira geral, corporativamente, ela não recomenda a utilização de materiais base água em piscinas, né? Por uma questão de segurança. Nós temos alguns materiais, algumas membranas líquidas fora do Brasil que a gente utiliza, mas aqui no Brasil não. Ele é uma emulsão asfáltica, e a emulsão asfáltica ela tem a seguinte dificuldade: se eu pegar o asfalto da forma natural, como nós estamos na rua, ele não vai se dissolver na água. Então, como é que se faz uma emulsão? Coloco essa emulsão dentro de um grande moinho, que vai triturar o asfalto, então vai ter moléculas muito pequenas. E quando eu falo em moléculas muito pequenas, nós vamos colocar água lá dentro. Vou dar um exemplo. Se eu pegar um Toddy, né, colocar dentro do leite, misturei, está tudo marronzinho. Se eu deixar parado por um tempo, ele vai sedimentar, porque o pó é mais pesado. Então, o asfalto também é mais pesado e fica na água.
O que a gente faz? Nós colocamos um agente emulsificante. Então, se você pegar qualquer produto base água, asfalto base água, né, igual Ecoasfalto, igual 2, igual Flex PU, você destampar, vai perceber que é marrom. Por que ele é marrom? É uma ilusão de ótica, né? São partículas pretas de asfalto, que quanto mais dispersas, vão ser marrons mais claros. O que acontece? Eu aplico a primeira demão da emulsão asfáltica qualquer. E a tendência desses materiais, eles secam de fora para dentro. Então, se o indivíduo não tem habilidade e coloca uma demão muito grossa, acho que o René já deve ter acompanhado muitas vezes isso, ele começa a secar superficialmente, o cara põe a mão, opa, está seco. Se ele pressionar o dedo, ele vai perceber, o material está saindo do meu dedo. Por quê? Porque ele criou a camada só superficial. E nós não arriscamos fazer isso numa piscina ou num reservatório, porque se ele não aplicar direito, isso pode contaminar a água, isso pode soltar o revestimento e etc. Então, não recomendado para piscinas. Áreas frias, sacadas, banheiros e etc. é mais tranquilo, são áreas menores e esse risco diminui bastante. O Alberto, ele pergunta se o Igoflex é usado em 3 demãos cruzadas em piso frio. Não, ele é utilizado 3 ou 4 demãos, depende se você vai trabalhar com tela ou não. Não precisa ser cruzada, porque ele é aplicado, como você viu no vídeo lá, com rolo. As demãos cruzadas são materiais cimentícios que normalmente se trabalha em demãos cruzadas por um motivo muito simples. Eu aplico com brocha e aí ele tende a ficar aquelas ranhuras, uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Se eu vier fazer uma segunda demão no mesmo sentido, eu corro o risco de ficar aqueles mesmos sulcos. Quando eu faço demãos cruzadas, eu aplicando isso de uma forma líquida, ele tende a espalhar por esses sulcos. Então, por isso no cimentício a gente fala em demãos cruzadas, como uma forma de facilitar o espalhamento. Como aqui ele é no rolo, ele não tem aquelas ranhuras, então é mais tranquilo. O Igoflex PU, pelo fato dele ser PU, ter PU na sua composição, ele pode ficar exposto? Ele tem uma maior resistência à exposição solar do que as outras emulsões convencionais. Mas nós não recomendamos ele ficar exposto. Primeiro, porque ele é preto. Então, você vai colocar isso numa laje, vai aquecer bastante. E ele não foi desenvolvido para ficar 1 ano, para ficar 6 meses. Não. A recomendação é que no máximo 30 dias você faça uma proteção mecânica sobre ele, ou, na pior das hipóteses, utilize um dos nossos materiais, como, por exemplo, o Cica-Fio Rápido, que é um acrílico para proteção do Igoflex PU. Tá certo. Agora, eu queria voltar um pouquinho ali no Combiflex. Perfeito. E eu queria te perguntar se o Combiflex ele tem resistência negativa. Ele tem alguma resistência negativa, mas ele não é para pressão negativa. Em situações de pressão negativa, nós colocamos uma base nele. É comum eu tenho pressão negativa, fazer a aplicação dele com epóxi. É assim, por que ele não suporta pressão negativa? Você viu que tem um alongamento de 700%. Se eu pego um material que tem um alongamento preso nas bordas e tem pressão negativa, ele vai fazer aquela bolha, vai ficar parecendo aquela bolha. Então, por isso que ele não suporta. Como é que a gente faz em situações de pressão negativa? Eu faço a aplicação dele, uso o próprio epóxi e soldo uma chapa metálica que vai travar ele aqui. Então, essa chapa é que vai dar um suporte para ele. Ok? O José Maria pergunta se pode utilizar qualquer tipo de revestimento sobre o Igoflex. Sim. Claro que você vai utilizar argamassa cerâmica, argamassa específica para isso. Né? O que a gente recomenda? Qualquer revestimento? Perfeito, mas toma um certo cuidado, principalmente em área vertical, se você trabalhar com revestimentos pesados. Pedras, por exemplo. As pedras, elas costumam ser problemáticas, independente de ser Igoflex PU, por conta do peso muito grande. Né? Inclusive, a norma de fachadas recomenda, no caso de pedras, fazer algumas fixações mecânicas, né? Tem todo o procedimento. Mas sim, não é o revestimento em si que vai ser, quem vai fazer a interface na prática é a argamassa colante. Certo. O Iverson pergunta se o Igoflex PU tem resistência à abrasão. Não. Nenhuma resistência à abrasão. Ele é muito flexível, ele é muito mole. Se nós pegarmos ali, depois de curado, e você passar o dedo, você vai perceber que ele é emborrachado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma laje com asfalto simplesmente aplicado, asfalto a quente. Se você chegar e você pressionar, você vai perceber que ele é um material que deforma, é uma característica do produto asfáltico, né? A flexibilidade é uma característica do produto asfáltico. O João Jordi pergunta como faz a aderência da argamassa colante e a cerâmica sobre o Igoflex preto.
Há necessidade de aspersão de areia nas últimas demãos? É recomendado, sim, fazer aspersão de areia para você melhorar a aderência. Sim. Boa pergunta, Jordi. Luiz Carlos pergunta se é possível vedar trincas antigas nas lajes sem tratamento anterior da laje, com o Igoflex PU. Se ele veda trincas. Não. A função dele, lógico, se você aplicar alguma coisa líquida, ele tende a escorrer pelas trincas, mas a função dele não é essa. Então, entenda que é um produto novo, mas algumas técnicas têm que ser seguidas. Se eu chego em uma estrutura, em uma laje que está fissurada, nós vamos abrir, vamos fazer o tratamento das trincas, para posteriormente fazer a impermeabilização como um todo. São tratamentos pontuais, né? Fazer uma comparação bem grosseira. Às vezes eu tenho uma cárie e eu não vou colocar só um negócio para tapar a cárie. Eu tenho que tratar aquilo ali para depois deixar meus dentes bonitinhos, clareamento e etc. Não adianta só fazer a parte superficial. Certo. Patrícia pergunta sobre o cheiro do Igoflex PU. Ele é sem cheiro, porque ele é base d'água? Sem cheiro, base água. Sem cheiro. Completamente atóxico, pode aplicar em ambientes fechados, banheiros e etc., justamente porque ele é base água, né? Não tem odor de solvente. O José Maria pergunta se há necessidade de uma proteção primária ou pode aplicar o revestimento diretamente em cima do Igoflex? Pode aplicar o revestimento diretamente em cima, assim como o Jordi tinha perguntado, só fazer o revestimento de aspersão de quartzo ou areia, né? Claro que, assim, ele fez uma pergunta muito interessante que cabe a nós destacar. Isso não é uma característica do Igoflex PU, é de qualquer produto impermeabilizante que você vai fazer a aplicação do revestimento cerâmico diretamente em cima. Quando eu penso no momento construtivo, perfeito, ele aceita isso. Mas se nós pensarmos na manutenibilidade, eu vendi um apartamento e o cliente deixou cair um vidro de perfume, isso aconteceu na minha casa, caiu, quebrou o revestimento cerâmico, está trincado. A pessoa precisa ir lá e trocar só uma peça. Se eu tenho uma proteção mecânica e um pedreiro cuidadoso, talvez eu consiga tirar aquela peça sem ter que mexer na impermeabilização. Se está aplicado diretamente sobre a impermeabilização, seja argamassa polimérica, qualquer que seja, ao retirar a peça, você está também danificando a impermeabilização. Então, há que se tomar esse cuidado, e é outra coisa que o projetista deve pensar no momento. Olha só, eu vou fazer uma coisa que é mais fácil agora, e normalmente estão partindo para isso, porque os banheiros das construtoras atualmente, praticamente você não tem desnível de cota como tinha antigamente, né? Quase laje no mesmo nível. Aí sim, a gente aplica direto em cima. Mas pensando que o ideal, pensando em manutenibilidade, que se pensa em uma proteção mecânica, que essa é a função da proteção. É proteger a impermeabilização dos esforços que podem acontecer sobre ela. Eu queria te fazer uma pergunta, Anderson, que não está no nosso contexto, mas foi uma pergunta do Roberto, e eu queria que você desse uma explicação rápida sobre o material que a SICA disponibiliza, e eu acho que só a SICA tem, são os selantes hidroexpansivos para a gente fazer arremate em tubulação, e eu queria que você desse uma palhinha sobre isso para a gente. Perfeito. A SICA tem um produto chamado SICA Swell. SICA Swell, o S2 especificamente, ele é esse selante hidroexpansivo. Qual que é a vantagem de trabalhar com o SICA Swell? Existe no mercado diversas barras hidroexpansivas, base bentonita, base poliuretano, base acrílico e etc. Porém, quando eu venho fazendo a aplicação de uma barra, e se eu tenho normalmente a emenda de concretagem muito irregular, se essa barra não acompanhar isso, a expansão dela pode deixar ali um nicho, um vazio por onde a água vai passar. O selante ele tem a grande facilidade, como ele é aplicado na bisnaga, como qualquer selante, né, você consegue moldar com as imperfeições da própria concretagem. A outra vantagem, eu vou fazer uma piscina, fiz a estrutura, deixei lá o espaço para poder colocar a tubulação e eu vou grautear isso daí. Poxa, eu tenho um coeficiente de dilatação diferente ali entre o grout e etc. Então, o selante, a gente consegue fazer o preenchimento dessas áreas de forma que facilita bastante. E como que funciona? Exatamente como a barra. A água, à medida que a água tende a passar, ele acaba expandindo. Ele expande até 200% do volume dele. O material da SICA, ele tem uma força tão grande, que se ele for utilizado, e aí vale a pena um comentário muito importante, ele é aplicado sob a forma de selante, ele não é um selante, portanto ele não pode ser colocado na superfície. Se você colocar na superfície, a hora que ele expandir,
mesmo em piscina de concreto, ele vai estourar o concreto em volta, porque a força de expansão dele é muito grande. Então, ele tem que ser colocado no meio do eixo. Você tem uma estrutura lá com 20 centímetros, eu vou colocar ele mais ou menos a 10 centímetros, bem no eixo da peça, para que ele faça pressão e o concreto consiga suportar. Não pode ser superficial, ok? Ok. Bom, eu acho que as perguntas encerraram. Muitos agradecimentos aqui, Anderson. Obrigado. E eu queria agradecer a distribuição dos seus conhecimentos, divisão aí de informações conosco, muito bom. E eu queria agradecer a todo mundo a participação e convidar todos à próxima palestra, que será dia 18 de novembro. Nós vamos falar sobre injeções com o pessoal da MC Bochimi. E mais uma vez, obrigada Anderson, obrigada a todos. E quem não mandou os dados para receber todo esse material que o Anderson vai disponibilizar para a gente, PDF, e o certificado, eu queria que mandasse para o nosso WhatsApp, que é para a gente mandar para vocês, para ficar registrado aqui e vocês receberem as informações. Tá bom? Eu acho que é isso aí. Obrigada. Perfeito. Obrigada muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, gente. Até logo.